Senhoras e senhores, boa noite. Ou pelo menos eu estou gravando à noite. Por isso estou dizendo boa noite. O nosso propósito aqui é fazer a correção e o comentário de algumas questões da atividade, dessa atividade que eu disponibilizei o link aí na ferramenta Google Formulários. Recebi respostas já de vários alunos dos terceiros anos, mas uma boa parte, no momento que eu estou gravando, ainda falta fazer, tá bom? Eu entendo que a gente ainda está se adaptando a essa rotina bem diferente, bem inusitada aí dessa nossa quarentena, mas ela é necessária e nós vamos nos adaptar. Nós vamos encontrar o ritmo, nós vamos encontrar o andamento correto para essa situação, não tenho dúvida disso. A questão número 1, as questões vão falar bastante do movimento modernista, inclusive eu tenho recebido dúvidas de alunos com relação ao movimento modernista. Tá bom? Então vamos aproveitar essas questões, aproveitar essa ocasião para a gente falar um pouco mais desse movimento que é extremamente interessante e importante na história do Brasil. Não só para a história cultural, mas também para a história política de uma forma geral. A questão número 1 começa com um pequeno trecho de um discurso do escritor Graça Aranha. Ele leu esse discurso na abertura da Semana de Arte Moderna. Nós já falamos um pouco de como foi o evento Semana de Arte Moderna na sala de aula. Então, o trecho do discurso do Graça Aranha diz: da libertação do nosso espírito sairá a arte vitoriosa, e os primeiros anúncios da nossa esperança são os que oferecemos aqui à vossa curiosidade. São essas pinturas extravagantes, estas esculturas absurdas, esta música alucinada, esta poesia aérea e desarticulada. Ele exclama: maravilhosa aurora. Muito bem. No discurso, o Graça Aranha está já, eu não diria advertindo, mas ele já está deixando bem claro para o público que o que aquelas pessoas iam encontrar ali, em termos de arte, não era nada convencional, não era nada daquilo que aquela elite paulistana estava acostumada a apreciar em termos de arte. Era algo novo, era algo desconhecido. E ele já usa aqui alguns adjetivos que dão a entender que aquela nova arte ia causar surpresa. Ele fala a música alucinada, as esculturas absurdas, a poesia aérea e desarticulada, se referindo aí, no caso, a uma produção poética que não mais se prendia às normas, às técnicas, aos cânones da poesia tradicional, da poesia clássica, de matriz europeia. A questão pergunta: com essas palavras, o escritor Graça Aranha abriu as atividades da Semana de Arte Moderna, realizadas no Teatro Municipal de São Paulo, entre 13 e 17 de fevereiro de 1922. Aquela história, né? A questão nos ajuda muito porque ela própria faz a contextualização. Um dos objetivos dos promotores deste evento era muito simples. Nós vimos na sala de aula qual era o objetivo dos promotores da Semana de Arte Moderna. Nós vimos lá que era o quê? Chocar a opinião pública. E eu até traduzi isso para uma linguagem bem contemporânea de vocês hoje, que seria causar. Os artistas, os caras que organizaram a Semana de Arte Moderna, eles queriam causar. Eles queriam chamar a atenção. E não estavam muito preocupados em serem aplaudidos, aceitos, aprovados, sabe? Eles não estavam com essa preocupação. A alternativa A da nossa questão diz, a pergunta é sobre os objetivos. Então, a alternativa A diz: escandalizar a sociedade considerada retrógrada, reunindo um conjunto de obras e artistas inovadores. O que é uma coisa retrógrada? Uma coisa atrasada. Lembra da palavra arcaica no título aqui, no tópico 3? Conhece? Cidadão? Pois é. Então, retrógrada e arcaica nós podemos dizer que é a mesma coisa. Então, a alternativa A, ela responde corretamente à nossa questão. O objetivo deles era escandalizar, chocar, ou, como a gente diria hoje, causar, chamar a atenção, sem se preocupar necessariamente se essa reação do público seria positiva ou negativa.
Porque assim, no campo da arte e da cultura de um modo geral, gente, quem quer inovar não pode ter essa preocupação, será que eu vou agradar? Será que vão gostar? Será que vão aprovar? Se você tiver essa preocupação, você vai ficar sempre preso àquilo que já é consagrado, que já é tradicional, que já é canônico. Certo? Questão número 2. Sabe-se que durante a década de 1920 ocorreram no Brasil diversos acontecimentos e processos que são, em geral, considerados como sintomas da chamada crise da República Velha. Lembrando que a República Velha vai de 1889, começa com a proclamação da República, até 1930, quando ocorre a famosa Revolução de 30. Então, nos anos 1920, começam a acontecer alguns processos que dão sinais de que a República Velha estava entrando em crise. Todo aquele esquemão da República Velha, política do café com leite, política dos governadores, a política oligárquica de uma forma geral, aquilo estava começando a cansar. Parece que alguns setores da sociedade, especialmente os setores médios urbanos, eles vão começando a acordar, começando a querer algo melhor para o país. Entre esses acontecimentos e processos, ou esses sintomas da crise da República Velha, podemos incluir. Letra A. O Convênio de Taubaté e a política das salvações. Cuidado, isso aqui está mais ou menos no contexto da República Velha, mas não na década de 20. Tá? O Convênio de Taubaté, lá em 1903, 4, por aí, política das salvações, mais para a década de 10. Tá? Letra B, os movimentos tenentistas, a fundação do Partido Comunista Brasileiro e o início do movimento modernista. Exatamente. É isso que responde corretamente a nossa questão aqui, satisfaz a nossa questão. O tenentismo, a fundação do Partido Comunista Brasileiro e a Semana de Arte Moderna, esses fatos, eles inauguram processos de transformação no campo da arte, no campo da política, que que contribuem para que a República Velha acabe, né? Ou pelo menos para que o Brasil passe por uma transformação política significativa no início da década de 1930. Eu não vou ler as outras alternativas para a gente não gastar tempo. Questão 3. Essa questão 3 é um pouquinho difícil. Não necessariamente difícil, é que ela vai envolver aqui uma leitura de economia. Tá? E nós não tivemos tempo ainda de discutir isso em sala de aula. Então, a gente vai aproveitar aqui a questão para fazer uma contextualização bem legal. Então, um texto do economista inglês John Maynard Keynes. Esse cara foi o cara na economia da época dele, início do século XX. Tá? Então, o trecho do Keynes diz assim: alguns indivíduos acreditam que os preços baixos devem ser uma vantagem, pois o que o produtor perde, o consumidor ganha. Mas não é assim. Por exemplo, os custos salariais da maioria dos industriais são praticamente os mesmos que eram. Vejam como funciona um processo vicioso. Caem os preços da lã e do trigo. Bom para o consumidor britânico de trigo e de roupas de lã, poderia supor. Mas os produtos de lã e de trigo, os produtores de lã e de trigo, já que recebem muito pouco por sua mercadoria, não podem realizar suas compras habituais de produtos britânicos. Está querendo dizer o quê? Se cai o preço da lã e do trigo, que são, no caso, que são matérias-primas, os produtores dessas matérias-primas vão ganhar menos. Se eles vão ganhar menos, eles vão perder um pouco aí da sua capacidade de consumo. Eles vão consumir menos. Isso vai o quê? Atingir a indústria de bens de consumo, que também vai ganhar menos. E a ideia do Keynes é essa, a ideia do ciclo vicioso, tanto de desenvolvimento quanto de crise. Tá? Consequentemente, continuando aqui o Keynes, aqueles consumidores britânicos que são, ao mesmo tempo, trabalhadores que produzem esses bens, se encontrarão sem trabalho. E a crise vai se aprofundando e atingindo vários âmbitos aí da economia. Keynes, agora vem a questão. Keynes é um dos mais importantes economistas da história. Suas análises e propostas foram essenciais para a solução da crise que teve início em 1929. Nós vamos estudar essa crise daqui a pouco. Tá? No excerto, essa citação que apresenta aqui, ele alude a uma das características da crise econômica, a saber, ou seja, qual é essa característica da crise econômica? É isso que a questão pergunta. Vamos às alternativas. Letra A.
O aumento dos salários urbanos em prejuízo dos rendimentos da imensa massa de camponeses? Não. Letra B. A queda acentuada da produção industrial acompanhada do aumento dos preços dos tecidos de lã. Veja, a lã entrou ali como exemplo, tá? Só como exemplo. Não é essa a alternativa. Letra C. A sua propagação, a propagação de quem? Da crise, de um setor ou de uma atividade produtiva para outra e assim consecutivamente. Exatamente isso. Questão 3, letra C. Né? Esse excerto, ou essa citação do Keynes aqui, ele está falando exatamente daquilo que ele acreditava muito, que as crises elas se propagavam de um setor para o outro. Cada vez que um setor da economia entrava em crise, essa crise ia fatalmente se propagando e atingindo outros setores. Keynes usa muito isso aí para explicar a crise de 1929, a grande crise de 1929 que a gente ainda vai estudar. Tá? Questão número 4, tem a citação de um grande historiador britânico, né, o professor Hobsbawm, que faleceu em 2012. O livro Era dos Extremos, eu já, inclusive, mostrei esse livro dias atrás na sala de aula. Tá? Um livrão assim, melhor livro de história geral, pelo menos na minha opinião. Só lembrando que o Era dos Extremos ele não é um livro só para historiadores, para professores de história, ele é um livro para o público em geral. Foi assim que o professor Hobsbawm o escreveu. Então, portanto, é um livro acessível, uma leitura tranquila para todo mundo. Ele diz, trecho lá citando o Hobsbawm, né? Enquanto a economia balançava, as instituições da democracia liberal praticamente desapareceram entre 1917 e 1942. Restou apenas uma borda da Europa e parte da América do Norte e da Austrália. Enquanto isso, o fascismo e seu corolário de movimentos e regimes autoritários. A democracia só se avançava o fascismo, né, que está dizendo. A democracia só se salvou porque, para enfrentá-lo, houve uma aliança temporária e bizarra, pela mesma opinião dele, entre capitalismo liberal e comunismo. Uma das ironias desse estranho século, ele está se referindo ao século XX, lógico, é que o resultado mais duradouro da Revolução de Outubro, quem é a Revolução de Outubro? Nós estudamos, Revolução Russa, de 1917, cujo objetivo era a derrubada global do capitalismo, foi salvar seu antagonista, tanto na guerra quanto na paz, fornecendo-lhe um incentivo, esse incentivo ele diz, o medo, né, para reformar-se após a Segunda Guerra Mundial. Trecho lindo aqui do Hobsbawm, como aliás praticamente tudo que ele escreve, com uma profundidade e uma sutileza. Eu estou olhando ali na minha estante, está lá o Hobsbawm, né? Beleza? Então ele diz o seguinte, o que ele está dizendo aqui? Olha a argúcia desse homem. Ele está dizendo o seguinte, entre 1917, ano da Revolução Russa, e 1942, ano em que a União Soviética entra na Segunda Guerra, o que acontece? Né? As instituições da democracia liberal na Europa praticamente desapareceram. Né? O que restou? Uma parte da Europa dominada pelo fascismo e o nazismo e a Rússia dominada, né, pelo comunismo. Nenhum desses dois sistemas são democráticos. A democracia liberal estava nos Estados Unidos, numa Inglaterra enfraquecida, numa França também enfraquecida pela Primeira Guerra. Então, enquanto o fascismo e o nazismo avançaram. Ele disse que a democracia só se salvou depois da Segunda Guerra, por quê? Porque houve uma aliança temporária, né, só ali durante a guerra, e ele considera essa aliança bizarra. O que é uma coisa bizarra? É uma coisa que, cara, você só acredita vendo, bicho. Uma coisa estranha, né? Entre o capitalismo liberal, ou seja, entre os Estados Unidos e a União Soviética, né, com o seu comunismo. Então, essa aliança que foi temporária, logo depois da guerra, da Segunda Guerra, eles se distanciaram e aí inicia o que a gente chama de Guerra Fria, certo? Então, ele vai e faz esse comentário nesse texto aqui, né, mostrando que a democracia só foi salva graças a essa aliança bizarra, estranha e improvável entre capitalismo e socialismo durante a Segunda Guerra. Eu estava assistindo um dia desses uma entrevista da Manuela Dávila. Manuela Dávila, né? Senadora e tal, foi candidata à vice-presidência aí na última eleição, né, do Partido Comunista Brasileiro, do PCdoB. E ela disse que um dos méritos do comunismo é ter derrotado o nazifascismo. Na verdade, ela não se expressou muito bem. Ela derrotado o nazifascismo e ajudado a derrotar, em aliança com o capitalismo. Segundo o texto, agora, nossa pergunta, tá?
Segundo texto, a economia balançava e as instituições da democracia liberal praticamente desapareceram entre 1942 e 1917. Entre 1917 e 1942, inverti aqui. Devido, né, ele quer saber por que essas instituições, por que a economia balançou, quase desapareceu nesse período que o professor Hobsbawm cita. Né? Alternativas. Letra A. A crise financeira que culminou com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York e a ascensão de projetos totalitários de direita. Exatamente essa alternativa responde a nossa questão. Letra A. A crise financeira que culminou com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York e a ascensão de projetos totalitários de direita. Lembre-se, fascismo e nazismo são movimentos são ideologias de direita. É porque tem gente que diz aí que fascismo é de esquerda, nazismo é de esquerda. Não é. Tá? Seu professor de história pode dizer isso. Ele tem credencial para dizer isso. Questão 5. Então, questão 4, letra A. Questão 5. Façamos a revolução antes que o povo a faça. Frase atribuída ao governador de Minas Gerais, Antônio Carlos de Andrada, deixa entrever a ideologia política da Revolução de 1930, promovida pelos interesses. Coloquei essa questão, gente, porque nós, nesse tópico aqui do nosso livro, que nós estamos começando agora, nós começamos lá, né, o Brasil entre o Arcaico e o Moderno, nós devemos ou deveríamos estudar, o tópico 2 dele é a crise de 29, tá? E vai culminar aqui, com a Revolução de 30, olha só. Culmina aqui com a Revolução de 30, por isso que está essa questão. No slide que eu enviei também, tem lá a Revolução de 30. É uma pena a gente não ter discutido isso em sala, mas dá para sacar. Então ele quer, deixa entrever quem promoveu, né, quem é que estava interessado na Revolução de 1930. Né? Ou quem tomou a frente dessa revolução. Letra A. Da burguesia cafeicultura de São Paulo com vistas à valorização do café. Não. Letra B. Do operariado com o objetivo de aprofundar a industrialização. Cuidado, tá? Já havia no Brasil, nesse contexto aqui, um certo movimento operário. Já tinham acontecido grandes greves em 1917, já existiu o Partido Comunista e tudo. Mas a Revolução de 30 ela não é um movimento com participação de operários. Letra C, dos partidos de direita fascista, no intuito de estabelecer um Estado forte, não. Em 30, ainda não há no Brasil partidos com essa orientação, eles vão existir, com o integralismo, a partir de 1934, 35. Aí vocês sabem que eu sou um professor de história muito, muito ruim de decorar a data. Letra D, das oligarquias dissidentes, aliadas ao tenentismo, pela reforma do Estado. O que é dissidente? Dissidente é aquela pessoa que está do seu lado e amanhã trocou de lado, então ela se torna um dissidente. Ela virou a casaca, entendeu? Isso tinha acontecido exatamente por conta da quebra da política do café com leite, que nós sabemos o que é. Né? Então as oligarquias dissidentes, aquelas oligarquias que haviam rompido com as oligarquias mais poderosas de São Paulo e Minas Gerais, né? Elas se aliaram aos tenentes, que era o tenentismo, foi um movimento, bem em poucas palavras, né, da baixa oficialidade do Exército, que tinha como programa a moralização da República, moralização das instituições republicanas e tudo mais, formação de um Estado forte também, tudo. Pela reforma do Estado. Então, a letra D nos responde satisfatoriamente, certo? Então, a Revolução de 30 ela foi promovida pelos interesses das oligarquias dissidentes e dos tenentes do movimento tenentista, ambos queriam a reforma do Estado. Claro que depois da Revolução, eles vão acabar se estranhando e se separando. Temos agora duas questões abertas, duas questões subjetivas, questão 6 e questão 7. A questão 6, de acordo com o vídeo encaminhado, eu encaminhei o link de um vídeo sobre a Semana de Arte Moderna.
É um vídeo muito bom, aliás. É o melhor vídeo sobre Semana de Arte Moderna que você encontra na internet. Tá? Um documentário, inclusive, com depoimento do Enoch Del Pitia. Né? Então, de acordo com o vídeo encaminhado, qual a relação entre a Semana de Arte Moderna e a Primeira Guerra Mundial? Né? A relação é bem simples, ele diz lá no início do vídeo. A Primeira Guerra Mundial, e nós comentamos muito isso em sala, ela tirou um pouco a Europa do centro, né, do mundo, não só no sentido político e econômico, como isso acabou resvalando para o âmbito cultural. E a isso está associado o movimento modernista brasileiro. Né? Quer dizer, os caras começam a dizer assim, cara, a Europa... Começa a dizer... Não, eles começam talvez a pensar assim, né? Cara, a Europa está destruída. A Europa está superada. Olha os Estados Unidos, que agora estão tomando a dianteira do mundo. Então a gente não tem mais que estar com nossa produção artística, nossos padrões artísticos, nossos valores estéticos vinculados à Europa, à cultura clássica europeia. Então, vamos criar algo nosso. Vamos pegar a arte, né, estrangeira, mas vamos ressignificá-la, né, para criar uma arte genuinamente brasileira. Essa vai ser a ideia, principalmente, do Oswald de Andrade, né, no chamado Manifesto do Movimento Antropofágico. Alguns alunos já me perguntaram sobre isso, movimento antropofágico, antropofagia. A gente vai ter que conversar sobre isso depois, tá? Hoje não está tempo não. Então a relação é essa. Qual é a relação entre a Semana de Arte Moderna e a Primeira Guerra Mundial? A Semana de Arte Moderna no Brasil, ela pode ser considerada um sintoma dessa crise da Europa, dessa derrota da Europa, né, na Primeira Guerra. Né? E essa situação em que a Europa passa a se encontrar, meio que funciona também como um certo estímulo. Ela cria a ocasião para que países que eram muito culturalmente atrelados à Europa se sintam, né, pelo menos alguns grupos dentro desse país, busquem, né, caminhos para uma arte própria, né, genuinamente nacional. Questão 7. Qual é o objetivo dos organizadores da Semana de Arte Moderna? Facílimo, nós já respondemos isso na questão número 1. Lembre-se sempre, as questões estão sempre relacionadas. Né? O objetivo era chocar a sociedade paulistana e escandalizar mesmo aquela elite paulistana que muito tradicional e que aos olhos daqueles artistas era verdadeiramente arcaica. Não é à toa que essa palavra está lá no título do nosso livro. Bom, de conteúdo é isso. Se vocês tiverem dúvidas, eu acho que tem, coloquem nos comentários, eu vou responder, tá? Eu vou estar atento para responder. Não deixe de colocar suas dúvidas. Se quiser também, pode mandar pelo WhatsApp no privado, tá? Ou aqui nos próprios comentários do vídeo. Se você tiver aquela cerimôniazinha, não vou colocar no vídeo não, porque os outros colegas vão ver e tal, você pode mandar também pelo privado. Eu acho melhor no comentário do vídeo, porque eu recebo por e-mail e já... Né, talvez responda até com mais rapidez, certo? No mais, espero que estejam bem. Estamos de quarentena. Eu estou, até agora, sobrevivendo bem à quarentena, né? Estou aqui nesse ambiente aqui da nossa casa, é a nossa sala de estudo, de leitura. E está tudo muito bem, espero que vocês também estejam bem. Não saiam de casa. Geralmente você tem idoso em casa, o vovô, a vovó, o papai ou a mamãe já sejam idosos, fique vai estudar, aqui você faz o melhor negócio. E isso vai passar, nós sabemos, não sabemos bem quando, mas vai passar, nós vamos todos sobreviver e daqui a pouco tempo vamos estar nos encontrando em sala, beleza? Por enquanto, só peço de verdade mesmo uma coisa, não pirem, vai dar tudo certo. Valeu, até mais, obrigado.